Informações da última rodada do Goianão 2020, com disputas contra o rebaixamento e pela classificação. Com renovação encaminhada, atacante quer ajudar Vila Nova a se classificar no Goianão. Priorizando luta pela permanência na Série A, Goiás usará time recheado de jovens e reservas contra o Goianésia. Com liderança garantida, Dragão também terá time alternativo contra o Craque. Figueirense e Paraná são rebaixados para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais a partir de agora, no TBC Esporte. Oi, gente, boa noite para você que acompanha o TBC Esporte em todo o estado de Goiás. Estamos entrando ao vivo, em conjunto também com a TV Alego, abraçando também a audiência da Rádio Brasil Central AM 1270 e da RBC FM 90,1, que está em cadeia conosco. O pessoal que curte nossas redes sociais está aqui no telão, ó. Segue, curte, compartilha, comenta. Sabe, fala para todo mundo entrar lá no canal do YouTube da TV Brasil Central, se inscrever, ativar as notificações para a gente tornar o nosso canal do YouTube mais forte aqui do estado, tá bom? A gente conta com a sua ajuda. Nosso WhatsApp para você interagir aqui com o programa, ó, é 62 para você que mora no interior do estado, 99229-8580. Manda seu abraço, seu recado, sua mensagem, sua pergunta para os meninos que estão aqui hoje. E eu já começo abraçando e dando boa noite para o menino Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro? Oi, Thaís. Boa noite. Grande abraço a você, aos companheiros aí do estúdio. O Vila Nova começa a se desfazer de alguns jogadores. Vila Nova tem uma partida difícil amanhã contra o Goiânia pelo Campeonato Goiano, mas difícil no Campeonato Goiano para um time que está sendo campeão da Série C. Difícil porque o Vila não está numa situação tão confortável em se tratando de Campeonato Goiano, Thaís. É verdade, daqui a pouquinho a gente volta a destacar o Vila, que agora eu dou boa noite também para o Rupert Nickerson. Boa noite, Rupert. Boa noite, Thaís. Boa noite, Evandro Gomes. Boa noite, Vitor Monteiro. O Atlético já começa a contratar jogadores, já começa a montar o time para o campeonato de 2021 e a equipe pensando aí na Sul-Americana. Bom projeto do time rubro-negro. Boa noite, Vitor Monteiro. Boa noite, Thaís Freitas, Rupert Nickerson. Ótima noite também ao Evandro Gomes e em especial para você que está em casa acompanhando mais uma edição do TBC Esporte. Thaís, amanhã chega ao fim a primeira parte, a primeira fase do Goianão 2020. 2021 já está terminando o primeiro mês e é agora que a gente vai entrar na reta decisiva. E eu estou na expectativa para saber quem serão os últimos classificados e quem será o outro rebaixado. Nós também, ó. E o primeiro assunto que a gente abre aqui o programa é o Vila Nova, porque o Tigrão está em várias decisões de competições nacionais e também aqui no Goianão ao mesmo tempo. E temos aí vários jogadores com contrato vencendo e também do treinador. Mas por lá as conversas de renovação já começaram e foi com o atacante Enan. Realmente existe uma conversa aí com o presidente Hugo, né? Meu empresário acabou estando aí na semana passada. As conversas realmente estão bem adiantadas, né? Mas até o momento não tem nada definido, né? Meu contrato acaba dia 31, mas a gente está conversando. A permanência do Márcio também, para a sequência aí também é importante, né? Para que eu fique aqui. Então a gente está esperando, né? Eu acho que a gente tem aí jogos importantes, né? Temos que focar nisso aí, mas como você disse, houve conversas, as conversas estão bem adiantadas. Eu espero aí que depois do Brasileiro aí na próxima semana a gente já possa resolver isso. E o Enan falou também sobre a preparação colorada para as duas decisões em menos de 72 horas. Isso porque o Vila amanhã joga contra o Goiânia pelo Goianão e no sábado já tem a final da Série C contra o Remo lá em Belém. Complicado, né? Porque assim, pra gente, né, a final do Brasileiro é muito importante, né? Só que a gente vive um momento aí no Goianão, infelizmente, que não é muito agradável, né? Nem para a gente que está aqui, que chegou agora, que acaba pegando um fardo de um primeiro semestre ruim, né? Então, a gente tenta, os mais velhos, conversar com os mais novos, né? Para que a gente possa tentar virar a chave e focar no Goianão, né? Porque é um jogo difícil, né? Apesar de a gente jogar dentro de casa e, de repente, precisar de algumas combinações aí para não cair, mas a gente sabe que o Goiânia é uma boa equipe, né? Fez uma grande Série D, né? Então a gente tem que estar atento a isso.
Então, assim, a gente está na expectativa também até para saber qual é o time que o Márcio vai usar, né? Ainda não deixou muito claro, porque, assim, existem algumas dúvidas, né? Até por causa desse jogo da final, que é muito importante. Mas a gente tem que estar focado, realmente, tentar virar a chave, pensar no Goianão. É um jogo importante, uma equipe difícil, mas, assim, dentro de casa a gente tem totais condições aí de repente, estar buscando um resultado positivo. Tá certo. Evandro, você chegou falando também que o Vila já está se desfazendo de alguns jogadores. A gente tem o nome do Thales, que recebeu e aceitou proposta lá do Donetsk, da Ucrânia. Não é fácil falar esse nome, Olympic né, Donetsk. Olympic Donetsk. É um jogador de 22 anos, fez aqui 33 jogos pelo Vila, marcou 4 gols. E o Vila não revelou aí quanto vai receber por essa transferência, mas ficou com um percentual do jogador, Evandro. Estava vendo aqui, Thaís, esse estilo todo havaiano aí, verão do Pet, tá legal, gostei. Mas olha só, o Vila, todo time que faz uma boa campanha, ele começa a despertar o interesse de outros clubes em seus jogadores. Muita gente questionava se o Thales seria um jogador interessante para a Série B do Campeonato Brasileiro. E não só o futebol da Europa teve interesse nele, como o Bahia também, que é um time de Série A. Então, um jogador que se destacou. E outra coisa, essa última partida dele talvez tenha sido a gota d'água para a transferência dele. Vai ele para lá, o Alain Mineiro deve ir para o Água Santa disputar a Série A2 de São Paulo, para o Vila aliviar um pouco a folha de pagamento, é negócio que está sendo desenvolvido aí, e o Vila vai perdendo seus jogadores, né? O Alain Mineiro teria que renovar um contrato com o Vila para poder ser emprestado e voltar para a Série B. A gente nunca sabe quando o Vila faz um bom negócio na negociação de jogadores, porque a diretoria do Vila adotou como critério não divulgar valores. E a gente respeita. Fazer o quê? E a gente viu também que essa negociação com o Henan foi condicionada a uma permanência ou não do técnico Márcio Fernandes, né, Vitor? Ele disse que se o Márcio ficar, existe grande possibilidade dele ficar, assim como encaminhar bem outras negociações com outros jogadores que estão acabando o contrato. É algo que o próprio Henan, quando chegou ao Vila, quando o Márcio foi contratado, o Henan chegou antes do Márcio, ele destacou a alegria, que ele era muito grato ao Márcio, tinha o Márcio Fernandes como um pai no futebol. Então, que era uma alegria grande voltar a trabalhar com o Márcio Fernandes, e hoje o Henan falou isso, o Márcio também destacou o carinho que tem pelo Henan, e o Márcio deve continuar, já teve uma conversa inicial, semana que vem, na segunda-feira, o Márcio Fernandes sentará com a direção do Vila, mas vai renovar, assim como o Henan. Rafael Donato também já teve uma conversa inicial com a diretoria do Vila. E, aos poucos, o Vila vai se organizando nesse fim de 2020, já pensando também em 2021, Thaís. Até porque o Evandro destacou essa questão do Alain Mineiro, aí o Vila não revela valores porque o Vila tem a questão da penhora. Tem muitas dívidas, então o pessoal fica sabendo que está entrando dinheiro, vai em cima do Vila, a justiça bloqueia. Então é uma forma também que a diretoria encontrou. Fala que não tem valor envolvido, fala que o Vila, até já pensando um pouquinho no futuro, também fica com um percentual dos jogadores para futuras negociações. Então, são apostas que o Vila Nova faz. E até em relação ao Alain Mineiro, porque o Goianão é deficitário, né? O time do Vila não recebe, o time de São Paulo recebe uma vultuosa quantia de televisionamento no campeonato estadual. Então, já dá uma diferença nisso aí. Os times paulistas, mesmo do interior, têm um poder de fogo, um poder aquisitivo maior que as equipes da capital, como o Vila Nova. Rupert, a gente vê ali nas imagens que estão sendo mostradas aí do Vila Nova, algumas caras novas. A gente viu o Frontini, que já está treinando. Também tem o zagueiro e lateral, o Nilson, o volante Calil, de 25 anos, e o atacante Marcos Paulo, que são opções que já estão ali. Jogadores regularizados que podem ajudar a compor esse elenco, tanto na Copa Verde agora, quanto nessa reta final aí de Campeonato Goiano. Você acha que amanhã, contra o Goiânia, vai força máxima para tentar uma classificação ou o Vila vai com o time mesclado? Tem que ir com força máxima, porque o Vila precisa da vitória. O Vila precisa se garantir no Campeonato Goiano também. Porque no Campeonato Goiano ele está passando perigo. Ele está correndo um risco de rebaixamento.
Então tem que levar muito a sério. E essa questão da transação aí do Alain Mineiro, do Henan, do próprio Tales, é uma boa quando o empresário de futebol, ele acaba se dando bem no clube de futebol. O empresário do Alain, do Tales e do Henan é o mesmo empresário que cuida da carreira dos três. Então parece que ele está se dando muito bem com o Vila Nova e nessa aí, o Vila ganha alguma coisa no Tales, ganha alguma coisa na ida do Alain Mineiro, de repente na permanência aqui do Henan. Isso é muito bom, porque empresário de futebol hoje, em sua maioria, só quer para ele. Evandro, a gente vê aí que está valendo permanência e classificação essa partida de amanhã contra o Goiânia. É um jogo que está em aberto, né, que vai ser definido nos detalhes. Como você acha que o Vila que postura que o Vila deve adotar para essa partida amanhã? Olha, talvez até o próprio Goiânia, em função do momento de turbulência que vive, muita gente nem sabe se o Alexandre fica como presidente do clube, que há a ideia, inclusive, de desistir se o Goiânia cair para a segunda divisão. O Edson Júnior provavelmente não fica também, faz um belo trabalho à frente do Goiânia. Provavelmente o Goiânia sinta isso, mas eu acredito que o Vila não terá facilidades contra o Goiânia. É um time melhor se usar pelo menos a metade do seu time principal, fica bem mais forte, mais entrosado do que o próprio time do Goiânia. O Vila é favorito para ganhar o jogo do Goiânia, mas não se ganha futebol sem luta dentro de campo. Só aqui no microfone, só nesse favoritismo que é teórico, você não ganha. Vai ser preciso lutar. O Goiânia certamente vai dificultar muito as ações do Vila, que precisa muito dessa vitória para uma qualificação melhor dentro do grupo dos 8, que vão para aquela fase quartas de final em apenas um jogo, para a sequência do campeonato do ano passado. Tá certo. Rupert, ele falou do Goiânia, a gente viu que o presidente do Goiânia está com Covid, a gente fica aqui desejando uma boa recuperação para o Alexandre, o Goiânia que também está valendo a vida nessa partida, né? Está valendo a vida na partida e o Edson Júnior hoje, inclusive eu estava ouvindo a entrevista dele, para o pessoal da Rádio Sagres, 730, com Evandro Gomes, com Pasqueto, Lopes, o Charles, o pessoal todo, Tim. E aí, Thaís, ele dizendo que está só com o supervisor lá, o presidente está com Covid, pouco vai lá, e ele está sentindo dificuldade para tocar o comando, para tocar o barco, e de repente ele está sentindo que pode nem ficar no Goiânia. O Galo, que teve aí o Alexandre pegando, com aquele entusiasmo todo, já não está mais com aquela bola toda para colocar o Goiânia na próxima fase do Campeonato Goiano. Que ele possa não perder a motivação e continuar no Goiânia. O Vitor, do time base, né, do Vila Nova, serão ausências certas amanhã, né? A gente tem lá o zagueiro Adalberto, os volantes Dudu e Pablo e o Tales, que já foi negociado. Exatamente, até para rodar um pouquinho, né, o Dudu e o Pablo participaram bastante, intensamente dessa temporada, são jogadores muito importantes. E é uma chance também da gente ver o João Pedro, por exemplo, na formação titular, o que deve acontecer formando uma parceria ali com o Alain Mineiro. Existe a possibilidade também do Pedro Bambu ganhar mais uma oportunidade na formação titular. O Bambu que, com o Márcio Fernandes, voltou a ser bem utilizado e entrando bem nos jogos, tem agregado. Na esquerda, o Mário Henrique deve jogar. Muitas vezes, nesses últimos jogos, o Adalberto foi colocado ali em algumas oportunidades. No último jogo foi o Formiga, né? No primeiro jogo contra o Remo. Então, o time do Vila é bem qualificado, tem peças, dá para alterar um pouquinho ali, os que não são costumeiramente titulares, mas o time do Vila é bem qualificado, é um time melhor que o do Goiânia, só que como o Evandro falou, sem luta, sem garra e principalmente sem concentração, o negócio pode complicar. Pode complicar, Evandro? Uai, Thaís, como eu disse, né? O futebol, se o Vila entrar achando que já ganhou o jogo sem luta, pode se dar mal. O Vila era totalmente favorito contra o craque, independente do time que colocou em campo. Mas a partir do momento que você vê um Alain Mineiro, Pedro Bambu, talvez o Donato, jogadores que podem atuar, o Henan, nessa partida de amanhã, o Vila pode tornar o jogo mais fácil. Depende do Vila. O Goiânia vai jogar o jogo da vida, porque se não vencer, morreu no campeonato, né? O Goiânia perdeu, ele está numa situação complicada. Essa rodada, ela só tem sentido pelo rebaixamento, que é Goiânia,
Grêmio Anápolis, Iporá e Vila Nova, que estão correndo risco. Goiânia numa proporção bem maior. O Atlético não vale nada o jogo para ele, porque ele garantiu já a primeira colocação, e o Vila vale pela classificação, saber em qual posição vai ficar. Se ficar no oitavo, bate de cara com o Atlético já nas quartas de final. E tá aí, só um detalhezinho sobre o Goiânia, tem um desfalque para amanhã, o Cristiano, zagueiro, foi expulso no jogo contra a Napolina, no empate sem gols, após o apito final, e o Marcos Alemão, que foi uma das últimas contratações do Goiânia, deve entrar na equipe titular. O Marcos Alemão, que não jogou contra a Napolina, pois estava com Covid, recuperado, deve estrear amanhã no Goiânia. E vamos falar agora do Goiás. O time esmeraldino terá uma escalação alternativa amanhã, porque está com foco total no brasileiro. Então enfrenta o Goianésia com uma equipe cheia de jovens e dando oportunidade a jovens como, por exemplo, o atacante Samuel, que retornou de empréstimo do Londrina. Cheguei no Goiás aos 15 anos, no Sub-17 do Goiás. E desde lá eu venho participando de várias finais no Sub-20, Sub-17, e todas elas eu consegui ser campeão. E espero poder ser campeão no profissional agora. No começo foi meio complicado para mim, porque eu tinha meu tio Nestinho. Ele acabou falecendo quando eu tinha 12 anos. Eu vim para Goiânia, na escolinha do Goiás. Minha casa é aqui, porque desde criança eu estou aqui no Goiás. Quando eu tinha 12 anos, meu tio faleceu, eu tive que voltar, porque por problemas pessoais. Mas eu tenho um outro tio aqui, chamado Adriano. Ele me chamou de volta para me fazer os testes no Goiás. E graças a Deus consegui passar, consegui cada ano me dedicar e subir cada vez mais até chegar no profissional. E eu só posso dar o meu melhor agora. Eu me vejo um jogador já preparado, com experiência, por eu ter ido lá no Londrina, e eu vou buscar meu espaço aqui. Vou dar o meu máximo para me conseguir meu espaço. Tá aí, Samuel, de 21 anos, aposta esmeraldina, jogador que já fez 2 partidas na equipe profissional do Goiás, agora vai ganhar uma nova chance, Evandro. Você concorda com esse tipo de rodagem que o Goiás está dando para esses meninos nesse momento, sendo que o Goiás ainda busca ali uma vice-liderança nesse campeonato, terminar essa primeira fase, uma vice-liderança? Não, eu acho que o momento é esse, né? Para o Goiás pouco importa, segunda ou terceira colocação, tanto faz, só vai pela qualidade do adversário que vai pegar. Mas aí você também não pode calcular, porque não sabe quais serão os resultados dos outros jogos. Toda rodada será às 3h30 da tarde amanhã. Então, colocar essa molecada é o momento certo. Esse jogador aí, o Samuel, a passagem dele pelo Londrina deu a ele talvez a experiência de um time que conseguiu subir da Série C para a Série B, assim como o Vila Nova, né? Conseguiu o acesso para a Série B, então vem com moral de um time que ganhou o acesso. E se teve oportunidades lá, jogou, melhor assim. Então o momento para o Goiás testar é exatamente esse, aqui no Campeonato Goiano, ainda mais esse jogo que não vale muito para o Goiás, a não ser a posição que o time vai terminar essa primeira fase. Jogadores como o Samuel que não podem ser inscritos mais no Campeonato Brasileiro, Rupert, mas podem ser aquela força no Goianão. Aquela força no Goianão, e o Goiás descobrindo novos talentos, né? Colocando no mercado novos jogadores. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que a diretoria do Goiás já está acertada com o Augusto, para que ele dirija o time até o final da temporada. Boa atitude da diretoria do Goiás. O Goiás tem que fazer isso mesmo. O momento do Goiás é para isso. Revelar jogadores, incentivar aí, dar esse prestígio ao Augusto, para que a equipe possa ir ganhando aos poucos um time mais forte, um time que possa dar muitas alegrias à torcida. E o Goianésia, né, vem aí melhorando para tentar melhorar pontos também nessa classificação, né, Vitor? Pois é, o Goiás faz certo, Thaís, de usar um time alternativo, o foco tem que ser no brasileiro, já está classificado, assim como o Goianésia. O Goianésia que pode usar amanhã, esse jogo de amanhã, além, é claro, de buscar o terceiro lugar ultrapassando o Goiás, estrear jogadores. O Goianésia tem 3 jogadores que foram regularizados nos últimos dias, nesta semana, então ficam à disposição do Luan Carlos, e o Goianésia vai se preparando, além, é claro, das quartas de final. O Goianésia deve confirmar, como, se não me engano, já está
pelos números, vai ter uma das 6 melhores campanhas, então vai disputar a Série D de 2021. Então já vai pensando, o Goianésia é uma equipe que vai se organizando a cada ano que passa, a cada temporada e com calendário cheio. O Samuel, Thaís, ele que o Evandro até lembrou, boa passagem no Londrina, fez 14 jogos no Londrina e fez um gol importante. E a jogada do gol do acesso contra o Remo foi um gol contra do Gilberto Alemão, mas a jogada foi do Samuel que cruzou a bola. Então chega com muita moral nesse retorno à equipe do Goiás, o jovem Samuel. Evandro, vamos falar um pouquinho da novela Michael, afinal de contas não foi pago ainda ao Goiás o valor devido pelo Flamengo. O Goiás diz que vai executar o contrato que prevê 20% do valor em multa. E aí, como é que você vê esse imbróglio aí, Michael, Flamengo e Goiás? Eu vejo que o Flamengo, apesar da grandeza do time de maior torcida nesse país, é um time que não cumpre bem os seus compromissos. Pelo menos não cumpriu com as famílias cujos filhos foram vitimados naquele incêndio lá do Ninho do Urubu. Até hoje deve algumas das famílias, outras acertaram, e o Flamengo vai deixando o tempo passar. Em relação ao Michael, a condição para o empréstimo para esse time árabe seria na faixa de um valor estipulado em 12 milhões de euros. Caso o jogador aprove após o empréstimo. 12 milhões de euros significa dizer que o Flamengo ganharia um bom dinheiro com o Michael. O Goiás ganharia porque tem porcentagem lá, ainda tem 5% que eram do Goianésia. O Goiás acabou comprando aquele valor, aquela cota que era do Goianésia. O Goiás teria uma porcentagem como formador também de jogador, Monte Cristo, Goianésia. Todo mundo ganharia um pouco, né? O Goiás ganhou dinheiro do Michael. O Monte Cristo ganha uma porcentagenzinha pequena, porque foi lá que ele começou. O Goianésia ganha mais um pouco, transferiu para o Goiás o valor que era deles. O Flamengo ganha muito dinheiro e o Michael fica rico, indo para lá, vendido de uma forma definitiva. Agora, não tenha dúvida que uma negociação Flamengo e Goiás não é um time qualquer para negociar. O Edminho é quem cuida dessa parte. E você pode ter certeza que o Flamengo vai adiando o pagamento dessa parcela, mas vai pagar com juros. Eu não acredito que o Goiás receba sem um centavo a menos do juro que o Goiás deve ter jogado para cima no contrato. Rupert. É verdade. O Goiás já fez outros negócios com o Flamengo e nunca ficou na mão contra o Flamengo. Nem que recebeu na justiça, mas recebeu limpinho. O Goiás nunca deixou de receber do Flamengo as transações que fez ao longo do tempo. O Goiás negociou muita coisa com o Flamengo já ao longo da história bonita do futebol brasileiro. Tá certo. Recadinhos aqui da noite, Vitor Monteiro, a gente está recebendo. Sou o Edson de Senador Canedo. Boa noite, Thaís, Rupert, Nickerson. Boa noite, Vitor e Evandro. Queria saber do Rupert se o Vila pode vir a ser campeão. Vocês são 10. Campeão da Série C, eu acredito que vai ser. Agora, do Goiano, é um pouco mais difícil, Edson. Um abraço para você aí, Senador Canedo. Tem gente aqui, deixa eu ver Thaís, enquanto você está olhando, mandar um abraço também para o nosso companheiro, não está participando aqui hoje, mas mandando mensagem sem parar aqui, Daniel Santana. Um abraço para você, Daniel. Queria estar aqui participando com a gente. E para o Dante Keller, também, nosso companheiro que hoje também não está com a gente. Abraço, viu, Dante? Estou guardando Thaís, aqui seus abraços. Há pouco participou aqui com a gente, no TBC Notícias 2, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e ele dizendo, olha, eu sou santista. Eu vou ficar de olho na decisão, eu gosto do Santos. Aí eu falei, tem um torcedor aqui que é mais apaixonado que o senhor, o Evandro Gomes. Inclusive. Então é 2, que coisa boa. Olha o recadinho, tem inclusive. Santos para todo lado aqui. Boa noite, Thaís. É Devani Ivo de Trindade. Sou seu fã de quando você fazia o Vem Thaís. Fala pro Evandro Gomes deixar o Vandinho assistir o jogo do Santos e Palmeiras junto com vocês. Abraços aí, Evandro. Eu não sei. Olha, até se eu for escalado, eu vou ter que trabalhar no jogo do Vila contra o Remo, que é no mesmo horário, 5 horas da tarde. Olha como esse aplicativo aí da Zon é atrevido, né? Peitar uma decisão de Copa Libertadores. Poderia jogar às 7 horas da noite, mas tudo bem, 5 horas da tarde. Se eu for escalado, vou ter que trabalhar, não vou ver o jogo. Mas, com certeza, se eu for assistir, vai ter sofrimento.
O Evandro, pode ficar tranquilo, já mantive o contato aqui via WhatsApp, Charles Pereira já liberou. Você está à vontade. E, ó, o Então tá Irã. bom. Irã Oliveira diz aqui, Thaís, eu não assisti a TBC, mas seu programa é irresistível. Aí, Irã, muito obrigada pela sua audiência, abraçando você e sua família. A gente faz um intervalo rapidinho, eu peço que você não saia daí que a gente volta já. A TV Brasil Central nunca esteve tão presente no dia a dia do goiano. Nosso jornalismo cresceu 4 vezes nos últimos 60 dias. Mais tempo no ar, mais informação e prestação de serviço. Começamos às 7h30 com o Jornal da Manhã, em parceria com a TV Alego. Durante a programação, as últimas notícias no TBC Agora, com links das principais ações do governo de Goiás. Ao meio-dia, os principais fatos do dia, com participação de convidados e repórteres ao vivo. E às 6 da noite, o TBC 2, com novos quadros semanais, TBC no Campo e Agenda Cultural. Em seguida, entra em campo o TBC Esporte com o melhor time de comentaristas e apresentadores. E ainda, aos sábados, o TBC Memória conta a história do nosso estado. A TV Brasil Central está de cara nova e vem mais novidades por aí. Tudo isso para ficar mais perto de você. A minha história na ABC começou em 2010, no final de 2010, através do concurso público. Lá dentro da engenharia, a gente não chega mexendo com todas as coisas, então a gente vai construindo, subindo degrau por degrau. Depois a gente começa a ir para a parte de transmissão, a gente vê como que esse sinal ele é produzido e como que ele chega na estação transmissora, na estação retransmissora, e dali chega na casa das pessoas, né? Então a gente trabalha em garantir que isso chegue às pessoas lá na ponta. Quando foi feita a digitalização aqui, foi um passo ímpar para mim. Trabalhar aqui é um prazer. Além do prazer, tem a satisfação dos colegas e do conhecimento que a gente adquire aqui. Atenção aos sintomas leves. Pessoas com tosse e congestão nasal podem procurar um posto de saúde. Assim não entram em contato com aglomeração de UPAs e hospitais. Com responsabilidade e empatia, vai dar tudo certo. De volta aqui com o TBC Esporte, abraçando você que nos acompanha pela TV Alegre, todo mundo que está ouvindo a gente, ligadinho aí na Rádio Brasil Central AM 1270 e também na RBC FM 90,1. Obrigada pela companhia de vocês. A gente volta nesse segundo bloco falando do Atlético, porque por lá tem jogador empolgado, porque fez gol na goleada em cima do Sinop pela Copa Verde. É o volante Pereira e ele falou dessa expectativa de voltar a entrar em campo. Feliz pelos 2 gols, foi o primeiro na carreira sim, 2 em uma partida só. Fico muito feliz pelo que vem acontecendo comigo, mas agora é virar a chave e enfrentar o craque, né? É um adversário que está ali, está bem e querendo ou não é o Atlético que está ali no jogo de amanhã, então temos que entrar para ganhar mais o jogo como todos os outros. Não me considero o dono da vaga, né? Até porque os volantes que tem aqui são de alto nível também. São grandes atletas, então eu tenho que continuar fazendo o que eu venho fazendo. Não posso achar que eu estou garantido, que isso jamais. E eu sou fominha, né, cara? Se puder jogar quinta, jogar domingo, eu estou à disposição. Quero sempre ajudar meu time a vencer. Pois é, Wanda, a gente viu aí que ele fala que ele é fominha. Ele jogou a última partida porque ele estava suspenso na Série A do Brasileiro. Geralmente ele é titular, ele é escalado pelo Marcelo Cabo. Deve estar previsto aí para entrar em campo domingo contra o São Paulo, mas quer jogar amanhã também. Porque o jogador, ele tem uma coisa que os treinadores gostam de falar, é muito moda no momento, que é minutagem.
Minutagem, né? O jogador tem que ter minutagem no currículo dele. Jogou tantos minutos. Não. Agora já não se analisa pelo tempo que ele jogou em um clube, mas pelos minutos que ele esteve em campo. Então, é um jogador jovem, pode jogar tranquilamente. O Atlético está numa fase tão boa que até o jogo dele veio para Serrinha. Pois é. Evita uma viagem para Catalão ou para Ipameri, tranquilo ficar aqui em Goiânia para esperar o time do craque. Vai jogar num gramado maravilhoso, que é o da Serrinha. Então, tudo está dando certo para o time do Atlético. Abençoado o Atlético, que está numa fase realmente muito boa. E ele é tão fominha, Evandro Gomes, que ele falou que se precisar ele atua de zagueiro, de lateral e de volante, que é a dele mesmo, viu, Vitor? Pois é, um jogador bastante voluntarioso, mais uma boa peça encontrada pelo Adson Batista, pela equipe do Atlético Goianiense. E é um jogador que deve ir para o jogo de amanhã, até por conta disso, não tem desgaste de viagem, jogo aqui mesmo na cidade, na capital. E o Atlético pode contar também nesse jogo de amanhã, por exemplo, com Danilo Gomes, jogador que é do São Paulo, está emprestado, então não pode jogar no próximo domingo. O Jean, goleiro, também pode ser utilizado, pode ser uma alternativa, além, é claro, de manter o pessoal, muitos dos garotos que jogaram na Copa Verde, deram conta do recado, foram bem na goleada contra o Sinop por 5-1, muitos desses podem ser utilizados mais uma vez, porque o Atlético, esse jogo de amanhã, é apenas cumprir tabela, não corre nem risco de perder a liderança, Thaís. Só lembrando que o jogo é na Serrinha, porque o Poder Público ipamerino proibiu a realização de eventos esportivos no município para tentar conter o avanço da Covid-19 lá em Ipameri. Então, esse jogo será aqui na Serrinha. Oi, Evandro. Alguém pode perguntar por que não jogar no Aciola? Está aqui dentro de Goiânia mesmo, não tem público, mas é o regulamento que não permite. Isso, não é mando porque do o mando Atlético. é do craque, né? Então o craque é que teria que determinar onde. Né? Poderia até aceitar, o regulamento não permite, vai ter que jogar na Serrinha e o campo do Atlético vai ficar para um outro jogo aí, entre a Aparecidense, né? E Jaraguá. Vai jogar lá no Antônio Ascioli. Exatamente, né, Rupert? É verdade, Thaís. E a motivação que esses atletas têm para entrar em campo, além da minutagem, é aquele negócio, né? A gente está vestindo a camisa do clube, é o nome deles em jogo, um campeonato importante que é o estadual. E o Adson, ele valoriza tanto essa competição, o Campeonato Goiano, os jogos que o atleta está disputando, que ele vai deixar o Marcelo Cabo lá da arquibancada vendo o jogo. O Eduardo Souza que vai dirigir o time. E ele valoriza muito a comissão técnica efetiva do Atlético, o Adson Batista, valoriza muito esse pessoal. Então o Eduardo Souza é quem vai comandar o time. E vai ser praticamente aquela equipe que jogou e bateu o Sinop por 5-1, contando aí com alguns reforços do Danilo Gomes, a presença do Pereira vai continuar. O Atlético terá um time forte para jogar, fazer um jogo treino, porque para ele não vale nada essa partida. Inclusive, o jogador do Atlético, ele aprovou demais a formação com 3 volantes, que ele jogou junto com o Gabriel Baralhas e com o Richelli, que permitiu ali ele sair mais para o ataque, tanto que ele marcou os 2 gols. É uma formação que pode dar certo novamente, Vitor? Pode sim, Thaís. É até uma boa alternativa. É bom ter outras alternativas, não ficar refém de um único esquema. Então, toda a comissão, como o Rupert bem lembrou, não só o Marcelo Cabo, mas o João Paulo Sanches, o Eduardo Souza, comissão técnica, tem o Rafael Miranda também, que é treinador do Sub-20, ajuda ali na coordenação da base e auxilia no profissional. Então, uma alternativa boa para testar a garotada e testar outros esquemas. O Atlético vai aproveitando bem esses jogos Copa Verde, que exige exige bem menos, né, do que uma Série A de brasileiro ou mesmo um Goianão com a vida já definida. Evandro, e a gente falando aí de reformulação de elenco, o Atlético também já passa por isso, né? Afinal de contas, tem muitos jogadores que estão aqui emprestados por outros clubes e que com certeza estarão de saída ao final do Campeonato Brasileiro, como é o caso a gente vê aí do Natanael, que veio do Inter, e também do Nicolas, que pode voltar para o Atlético Paranaense. Já pensando nisso, a diretoria se movimenta, está de olho no mercado já desde setembro, olhando ali as possíveis contratações e trouxe o Igor Cariús. Hoje foi acertado o jogador que estava no CRB. O que você achou desse nome, desse novo reforço para 2021? Jogador de 27 anos, né? Jogou 45 partidas pelo time do CRB.
lateral da confiança do Marcelo Cabo, que trabalhou com ele no time alagoano. Então, o Atlético ele está pensando à frente dos outros. No momento que ele vai perder, sente que vai perder o Nicolas, que volta para o Atlético do Paraná, ele já está buscando um outro. Esse não é muito uma aposta, né? Já é um jogador de 27 anos, já não é mais aquele menino que você está apostando para amanhã depois ganhar um bom dinheiro. Alguém falar, jogador de Série B, sei lá, isso não tem nada a ver. Fosse assim, o Wellington Rato não seria titular no time do Atlético, ele veio da Série C do Ferroviário do Ceará. Então, um jogador bom, ele não tem CEP, não é? Jogou em time pequeno, jogou em time de Série C, de Série A, sei lá. O jogador tem que ser bom. E pelo que ele tem mostrado, né, pelos jogos que ele fez no time do CRB, e por conhecer bem o Marcelo Cabo, e o Marcelo Cabo conhecê-lo bem também, eu acho que é uma contratação interessante, que de repente chega aí para somar no time do Atlético, né? Vai embora muita gente, vai embora Jean, o Adson já decretou que não fica, porque o São Paulo não vai abrir mão dele pelo momento que ele vive. Mas agora, como eu falei hoje, num comentário no TBC Notícias 1, o Jean tem que carregar o Atlético no peito esquerdo, no coração, o resto da vida. Porque o Atlético é que bancou a contratação dele, bancou tudo que cercava a contratação dele, o Atlético, o Adson encarou, trouxe, colocou aí, e ele se destacou. Mérito dele por ser um bom goleiro, mas agradecimentos ao Atlético que deu a ele uma oportunidade que outros clubes talvez não dariam. Abraçou ele num momento muito difícil da carreira, né? E trouxe ele de volta à visibilidade nacional. Realmente o Atlético fez um trabalho maravilhoso apoiando o Jean. E também, se falou aí da busca no mercado pelo Atlético Goianiense, o Adson sabe muito bem procurar, né, Rupert, jogadores bons e baratos dentro do perfil econômico, da realidade econômica do clube no momento. O Adson tem um mercado aberto, ele tem um elo de ligação muito grande no mercado brasileiro, até internacional, e ele vai buscando esses jogadores aí, de repente vai monitorando, igual ele monitorou o Wellington Rato. Tá aí, eu trouxe um jogador, tá agradando, ele vai buscando aos poucos e montando o time do Atlético. Nesse quesito aí, o Adson é muito bom. Para montar time de futebol, ele é muito bom. Então vamos falar agora do Goianão. Nós vamos colocar agora na tela para você os jogos da última rodada dessa primeira fase para você acompanhar tudinho amanhã. Jogos às 3h30 da tarde. A gente tem Iporá e Anápolis no Ferreirão, Anapolina e Grêmio Anápolis no Jonas Duarte, Aparecidense e Jaraguá no Antônio Ascioli, Craque e Atlético na Serrinha, Vila Nova e Goiânia no Oba, Goianésia e Goiás no Valdeir José de Oliveira. Então, são jogos que muita gente está buscando alguma coisa ainda, né, Rupert? Só não mexe Atlético e Anapolina. Esses dois não se movimentam na tabela mais. Esse jogo da Aparecidense com o Jaraguá é um jogo perigoso. Grêmio e Anapolina, Vila e Goiânia. Perigoso em que sentido? Olha, o jogo do Goiânia, por exemplo, o Goiânia perdeu, está fora. O jogo da Anapolina com o Grêmio. Se o Grêmio perder, está fora. A Aparecidense, se perder, está fora. Então, a situação é difícil. Tem muito time aí brigando para não cair. Evandro, qual é o jogo perigoso para você, Evandro? Perigoso é o do Vila, Thaís. Porque imagina, se o Vila perde, dá uma zebra aí, os outros que estão à frente ganham e o Vila é rebaixado para uma segunda divisão. Então, esse é o jogo perigoso. Estou falando que o Vila não é favorito porque é favorito, mas em termos de risco, né? Imagina um Vila campeão brasileiro da Série C a confirmar lá em Belém, caindo para uma segunda divisão do Goiano, já caiu uma vez, levantou-se no mesmo ano, disputou o outro no ano seguinte. Mas o futebol, eu acredito que em termos de queda, Goiânia ou Grêmio Anapolina, né? Então, um desses dois vai disputar a segunda divisão. O jogo do Grêmio é mais tranquilo, né? Contra um time que já está rebaixado, que é a Anapolina. Mas a Anapolina está com um time de jovens, que não tem muito a perder, já caíram mesmo, vão jogar um jogo alegre. Então, a situação do Goiânia me parece, ao mesmo tempo que o jogo é perigoso para o Vila, a do Goiânia é mais crítica. Ficaria muito contraditório mesmo o Vila campeão da Série C, do Brasileiro de Aspirantes, e cair para a Série B do Goianão, né? Vamos torcer. Agora, a hora da classificação aqui do estadual, a gente mostra para você como é que está.
A gente vê lá, o Atlético na liderança com 26 pontos, Jaraguá em segundo com 20, o Goiás é o terceiro com 19, Goianésia é quarto com 18, Craque o quinto colocado com 14, Anápolis o sexto com 14, Vila está em sétimo com 13, Iporá em oitavo com 13, Aparecidense a nona colocada com 12, Grêmio Anápolis décimo colocado com 11 pontos, o Goiânia vice-lanterna também 11 e a Anapolina na lanterna com 7 pontos, Rupert. Terminações, né, Vitor? Até Iporá, todo mundo classificado. E aí vinha aquela questão de primeiro contra oitavo, segundo contra sexto. Segundo com sétimo, terceiro, sexto, quarto e quinto. Pois é. Coloca como é que tá. Se terminar do jeito que está aí hoje, a situação fica difícil, hein? Para muito time aí, ó. Coloca de novo, por favor, a cartela com os jogos de amanhã que nós vamos acompanhar aqui, porque eu quero perguntar para o meu time de comentaristas os palpites aí. Vamos lá, Evandro. Vamos palpitar nas partidas. Você que está em casa também, pode palpitar aí no WhatsApp. Vamos lá, os jogos, o Vila favorito, o Grêmio Anápolis favorito contra a Anapolina, o Iporá contra o Anápolis é um jogo para empate, a Aparecidense favorita jogando aqui no Acioli, Atlético super favorito contra o Craque e o Goiás favorito contra o Goianésia. Vitor. Então vamos lá. Iporá e Anápolis. Eu arrisco Iporá. Daqui a pouquinho a gente volta na tela ali. Anapolina e Grêmio Anápolis. Grêmio vence. Aparecidense e Jaraguá. Empate. Vamos no palpite, Thaís. Na outra página a gente tem Goianésia e Goiás. Eu vou de Goianésia, diferente do Evandro, porque molecada do Goiás, time reserva. Goianésia vai completo. Craque Atlético, empate. E Vila Nova e Goiânia, o Vila ganha. Rupert? Olha, o time do Grêmio vai ganhar da Anapolina, porque a Anapolina não tem chance de mais nada. O Vila, com certeza, vai ganhar do Goiânia. Eu queria o contrário, mas não vai acontecer isso, né? O Goianésia vai passar, assim, com muita dificuldade pelo Goiás, mas vai passar. O Atlético com facilidade passa pelo Craque de Catalão. O Anápolis vai superar bem o Iporá. E a Aparecidense, com tranquilidade, vence o Jaraguá. E o Vitor Lins, nosso espectador, fala aqui, ó, Vila ganha do Galo. Não, Vila e Galo empate, Dragão ganha, Goiás ganha. A opinião aqui de quem está em casa mandando pra gente. Boa noite, Thaís, Pasqueto, André. Estamos firmes em frente à TV. Abraços a todos. Jonas Ribeiro, da Vila Maria José. Obrigada, Jonas, pela sua participação aqui conosco. Boa noite, Thaís. Parabéns. Quinta-feira, ligado aqui no programa. Tá aqui nosso telespectador. Sou o Dedé no Jardim São José e queria parabenizar o Evandro, um dos melhores comentaristas do estado de Goiás. Tá aí, Evandro. Seu fã-clube em ação aqui conosco hoje. Obrigado a todos, grande abraço, obrigado pelo carinho. E ontem nós tivemos 2 jogos atrasados aí do Brasileirão Série A e a gente mostra para você. O Palmeiras enfrenta o Vasco. Scarpa lança para Adriano Lopes, que de cara a cara com o goleiro Fernando Miguel não desperdiça. 1-0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, Martim Benítez, em uma linda cobrança de falta, empata o jogo. E fica assim, Palmeiras 1, Vasco da Gama também 1. Atlético Mineiro recebe o Santos no Mineirão. Em tabela rápida na entrada da área, o Galo abre o placar com Savarino. 1-0 Atlético Mineiro. 18 minutos do primeiro tempo. Keno na cavadinha, deixa Savarino na cara do gol, que solta a bomba para fazer o segundo gol dele no jogo e fechar o placar. Final, Atlético Mineiro 2, Santos 0. Santos perdendo aí, Evandro, a véspera de disputar uma Libertadores, seus comentários sobre essa partida. O jogo de ontem, a gente nem pode falar nada não, foi um tipo sub-17 do Santos que jogou. Mas é a segunda derrota, Evandro. Reserva, só o goleiro John,
O Jean Mota também jogou um pouco, mas o Jean Mota está em um descrédito total com a torcida do Santos. E o Santos botou uma molecada, um time totalmente reserva. Acho que nem o John vai jogar, deve jogar o Pedro Paulo, lá, o João Paulo, no gol na partida contra o Palmeiras. Então, absolutamente normal a vitória do Atlético Mineiro. O Santos perdeu realmente a oportunidade de se distanciar um pouco em busca de uma vaga na Libertadores nas partidas contra o Fortaleza e contra o Goiás. O Goiás, até porque estava jogando em casa, ganhando de 2-0 e permitiu a virada espetacular do time esmeraldino. Mas sobre o jogo de ontem, a gente já esperava isso, que o Santos não utilizaria seu time principal. É bom demais, né, gente? Mas, mano, você esperava uma derrota do Santos, 2 seguidas assim para o Goiás e agora para o Atlético Mineiro? Um torcedor consciente como você, mano? Já são 3 derrotas seguidas, Fortaleza... Mas não pode, o time do tamanho Goiás do Santos... e Atlético Mineiro. Mas o time do tamanho do Santos não pode perder assim, ué. Pode. O Inter estava perdendo aí, de repente encaixou 8 vitórias seguidas. O futebol é bom por isso. São e Paulo o Santos... não vence a 5 jogos. Né, Evandro? São Paulo não vence a 5 jogos, está aí todo na pressão. Sim, a queda do São Paulo, o próprio Flamengo também, cheio de altos e baixos dentro da competição. O Inter, se ganhar o próximo jogo, bate um recorde, porque o Flamengo, o ano passado, chegou a 8 jogos, vitórias seguidas, agora o Inter igualou. Se o Inter ganha o próximo jogo, é uma sequência que dificilmente será batida em outros campeonatos, dada a igualdade desses times grandes. Mas o Inter é a grande surpresa. E outra coisa, Santos e Palmeiras, eles, cabeça voltada totalmente para sábado, ninguém estava ligando para brasileiro. Se bem que é importante o Campeonato Brasileiro. Agora, quem perder vai amargar, talvez até uma ausência na Libertadores desse ano. Tá certo, classificação do Brasileirão na tela agora para a gente conferir juntinhos aqui no TBC Esporte. A gente tem lá, essa é a da Série B, a gente quer da Série A do Campeonato Brasileiro aí. Internacional na liderança com 62 pontos, São Paulo na vice-liderança com 58, o Atlético Mineiro está ali, terceiro colocado com 57, o Flamengo quarto com 55, mas tem um jogo a menos. A gente tem o Palmeiras em quinto com 52 e o Grêmio em sexto com 51, também um jogo a menos. Atlético Goianiense está lá na 13ª colocação com 42 pontos e o Goiás 18ª colocação com 29 pontos. Essa é a nossa classificação de momento da Série A do Brasileiro, que esse final de semana vai definir muita coisa aí ainda, né? Essa reta final é bom por isso, gente. Olá, boa noite, o Samuel. Atlético Mineiro pode ser campeão esse ano? É a pergunta do Samuel do Celina Parque. Deixou escapar, né? Teve a chance o Atlético Mineiro. Agora, do jeito que o Inter está aí, dificilmente vai perder esse título. O Galo patinou muito, teve uma grande oportunidade até de abrir vantagem, patinou em momentos-chave. Mais uma vez o Galo patinando. E o Danilo Izek fala aqui, Thaís, boa noite, minha namorada Rita, que é carioca, quer saber dos comentaristas se o Vasco cai esse ano. O programa está ótimo, parabéns. Obrigada, Danilo Izek. Acredito que não. Não cai não. O Luxemburgo está arrumando o time do Vasco, ele vai se firmar mais uma vez. Vai passar apertado, mas vai continuar na Série A, o Vascão. Com a volta do Benítez, o Benítez voltou muito bem, o Cano voltou a fazer gols decisivos, principalmente nos jogos contra as equipes mais fortes. O German Cano está decidindo, então o Vasco tem um viés de melhora, acredito que não cai. E o Marcos Weldes aqui de Varjão diz que é torcedor do Vila Nova, manda um alô. Alô para todo mundo aí de Varjão, obrigada Marcos pela sua audiência e abraçando você, a gente faz mais um rápido intervalo e a gente volta já, não sai daí. ...2021, o ano da Brasil Central. E a nova programação está top. Dia 2 de fevereiro já tem estreia. Paulo Berengues e Rafael Vasconcelos na Brasil Central. Cinco segundos. 4, 3, 2...
TBC Debate no ar. Opinião. Não. Sim, claro que não. Não é não. Absurdo, sim. Debate. É muito grave. Para com isso. Respeito é bom. Você não entendeu. Polêmica. É verde e amarelo. Tem que ser vermelho. E tem que soltar. Nunca tem que ficar preso. Convidados em busca do argumento perfeito. TBC Debate. Com Rafael Vasconcelos. Toda terça, quarta e quinta, 7h30 da noite. Boa Noite, Goiás. Com Paulo Berengues. Jornalismo de verdade. Opinião. Informação. Notícias. Bastidores da política. Boa Noite, Goiás. Toda terça, quarta e quinta, 8h da noite. Na TV Brasil Central, em parceria com a TV Alego. Jornalismo de verdade. Com Paulo Berengues. 2021, o ano da Brasil Central. De volta aqui com o TBC Esporte, a gente encerra o programa hoje falando da Série B, porque ontem foram confirmados outros 2 rebaixados e o Vitor Monteiro conta pra gente. Pois é, Thaís, a gente está vendo aí no finalzinho do jogo, o Oeste, lanterna, venceu o Paraná por 1-0, gol de falta, e derrota rebaixou o Paraná Clube. Paraná que 3 anos atrás estava na primeira divisão, agora vai jogar a Série C. E o resultado que rebaixou o Figueirense, que não entrou em campo ontem, mas já tinha perdido na rodada, foi a vitória do Vitória por 2-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, outra equipe já rebaixada. Perdão, 1-0, 2-0 não, 1-0. Então, Vitória escapa. O gol, você acha que... Vitória escapou e o Figueirense, junto com o Paraná Clube, Botafogo de Ribeirão e Oeste, estão rebaixados para a terceira divisão. Vitória escapou na Bacia das Almas, hein, Rupert? Nossa senhora, que dificuldade, hein? O Vitória que já teve boas campanhas em campeonatos brasileiros, passando esse arroxo, esse aperto todo. Figueirense, que sempre foi um time de boas campanhas, passando por esse vexame. Paraná já teve boas equipes. O Oeste não, porque é time de empresário. Está uma hora ali, outra hora aqui, não sabe onde fixa a residência. O Botafogo de Ribeirão também tem um baita estádio, tinha uma estrutura boa. É lamentável que esses times não se fortaleçam para disputar campeonatos brasileiros. Evandro, lamentável um Figueirense caindo para uma Série C, né? Figueirense, desde que ele caiu nas mãos de empresários, né, que chegou ao cúmulo de não comparecer a um jogo em Cuiabá e depois desfez lá a negociação daquele clube empresa, o Figueirense entrou em queda livre. Um time que já esteve lá na Série A, o futebol catarinense teve período de 4 times na Série A e de repente vai voltar a Chapecoense e vão ficar com a Chapecoense apenas. E esse campeonato brasileiro da Série C o ano passado, desse ano, né? Vai ser um campeonato quase que paulista, porque além do que subiu, caíram outros aí, um campeonato paulista aí. É verdade, a gente mostra a classificação agora da Série B na tela para a gente encerrar o programa. A gente vê como é que tá lá, ó. América Mineiro, 70 pontos, primeiro colocado, igualzinho a Chapecoense, que está ali na vice-liderança. Terceiro lugar, o Cuiabá, com 61 pontos. Em quarto, Juventude, com 58, por enquanto. Só garantido ali América e Chape, a gente ainda tem ali uma disputa, né, nessa reta final. E o América recebe o Avaí na última rodada, a Chape recebe o Confiança. Em relação à disputa por acesso, Juventude, CSA e Avaí, o Avaí, como falei, visita o América, o Juventude visita o Guarani e a equipe do CSA visita o Náutico, que já escapou do rebaixamento. Só tem uma vaga em disputa, o Cuiabá está garantido, tá não? Isso, está garantido. É, só uma vaga, só uma vaga. Basicamente. Então, ali, ó, disputa acirrada, a gente não terminou de olhar a tabela, por favor, colocar a tabela para a gente dar uma olhadinha. Definido ali os 4 que caíram, né? Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto, Paraná Clube e Figueirense, vai ser uma Série C
Difícil também, né? Igual nós estamos prevendo ano que vem uma Série B difícil com as equipes que estão permanecendo e as outras que estão subindo. Afinal de contas, olha lá, as equipes que vão ficar com uma disputa do ano que vem. Não vai ser mole não, né, Evandro? Então, além desses dois fortes que caíram aí, Oeste e Botafogo, você tem o time do Mirassol, né, que vai também disputar a Série C, e vai ser um campeonato muito complicado, muito complicado. O Vila Nova subiu na hora certa, senão teria naturalmente problemas para voltar à Série B. Tá certo, Evandro. Boa noite para você. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Amanhã a gente volta para mais um TBC Esporte aqui na TV Brasil Central. Abraçando aqui o Saulo Souza de Aparecida de Goiânia, que falou, ó, parabéns, o programa tá muito top. Viu, meninos? Graças a vocês. Obrigado, Thaís. Grande abraço para você. Mandando um abraço para Carlen e para o Rafael. Amigos nossos, né, Thaís? Sim. Grande abraço para eles. Um beijo, Carlen e Rafael. Beijo, meninos. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tchau, até Fiquem amanhã. com Deus.